Pré-existência. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 16 de julho de 1969. O tema desta noite é Pré-existência. Para cada criança nascida de mulher, há um Filho de Deus nos céus, que é o seu eu ancestral. Ele está sepultado em você. Ele é a realidade do homem. A Bíblia fala desse Filho como Jesus Cristo, a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. Deus se fez homem, para que o homem se tornasse Deus. Blake, de Jerusalém. O que lemos na Bíblia a respeito de Jesus diz respeito a você. É a sua biografia. O Antigo Testamento é o projeto profético da vida de Jesus, e a história de Jesus contada no Novo Testamento, que é o cumprimento do Antigo, é a sua história. E chegará o dia em que você experimentará tudo o que está registrado no Novo Testamento a respeito de Jesus Cristo, mais tudo. Este é o grande mistério do nosso ser. Não somos um pequeno produto da evolução, como muitos ensinam hoje. Não viemos de uma pequena ameba. Você é a emanação de um Filho de Deus. Como nos diz o livro de Deuteronômio, capítulo 32. O Senhor fixou limites para os povos conforme o número dos filhos de Deus. Hoje, falam em restringir a reprodução da humanidade, limitando o nascimento dos homens. Então, nos é dito que nenhuma criança poderia nascer, se não fosse por um Filho de Deus, que é a vida dessa criança. Pois ele, na verdade, estabeleceu limites para os povos conforme o número dos filhos de Deus. Leia isso no versículo 8, capítulo 32, de Deuteronômio. Você não conseguiria respirar quando criança, se Deus não estivesse dentro de você. E então você diz, eu sou, esse é ele. Esse é o Filho de Deus, e o Filho de Deus é um com Deus. Eu e meu Pai somos um. Saí do Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e vou para o Pai. Isso não é pré-existência? Eu saí do Pai e vim ao mundo. Novamente, estou deixando o mundo e vou para o Pai. Mas não deixarei este mundo, esta terra, até que eu acorde como Jesus Cristo. Agora, este mundo não termina no ponto em que meus sentidos deixam de registrá-lo. Não posso seguir um amigo que atravessa o portão que chamamos de morte. E acho que ele se foi do mundo. Ele não se foi de mundo algum. Ele está neste mundo. Este mundo não deixa de existir quando meus sentidos deixam de tocá-lo, de registrá-lo. Ele está em um mundo terrestre, exatamente como este, vestido com uma vestimenta como estas vestes que indicam o corpo físico, de carne e osso. E ele passa por condições semelhantes, e aquele que está dentro, que é o Filho de Deus, o está guiando, enviando-o através de todas as fornalhas de aflição necessárias para despertá-lo como ele mesmo. E o Filho de Deus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, como nos é dito no primeiro capítulo de Coríntios. Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Portanto, no fim das contas, só existe Deus, e tudo é a expansão de Deus. Eis aqui um salmo, considerado o mais difícil dos 150. É o 82º. O que atualmente é considerado a melhor interpretação das Escrituras é a Bíblia do Intérprete. Ela vem em 12 volumes e 4 extras na forma de um dicionário, 16 volumes com cerca de 1000 páginas cada. Uma obra perfeitamente maravilhosa. Nele, diz. Na verdade, não sabemos muito sobre este salmo. Só podemos esperar que não estejamos longe da verdade. Bem, a mais erudita de todas as críticas bíblicas encontramos em um livro chamado Enciclopédia Bíblica. O chefe da seção hebraica e também um dos editores de toda a obra, Thomas Chaney, falando sobre este salmo, diz: Este é o salmo mais difícil para o estudioso, para que o significado pudesse ser compreendido. Pode ter sido, de alguma forma estranha, algo que alguém em algum momento entendeu. Mas devo confessar que nenhum de nós o entende hoje. Ora, este é Thomas Chaney. Na época em que ele editou esta obra, no final do século passado, ela era considerada, e ainda é hoje, a mais erudita de todas as formas superiores de crítica bíblica. Eis a história.
Eis o que ela diz. Deus tomou seu lugar no conselho divino. Isso significa literalmente na congregação dos deuses. Deus tomou seu lugar na congregação dos deuses, e agora Deus fala. No meio deles, agora, ele está realizando o julgamento. Eu digo. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Deus está na congregação de seus filhos. Todos os filhos constituem Deus. A palavra traduzida aqui como Deus é Elohim. É uma palavra plural. Também é traduzida no plural como deuses. Deus tomou seu lugar no conselho divino, essa palavra é Elohim. No meio dos deuses ele realiza o julgamento, a palavra deuses é Elohim, a mesma palavra. Mas os estudiosos não conseguem entender direito. Aqui temos a palavra Elohim, definida no singular, e um pouco mais adiante, definida no plural, deuses. Ele tomou seu lugar na congregação dos deuses. Ele está no meio dos deuses agora, ele está realizando o julgamento. E agora ele fala aos deuses. Ele lhes diz que eles são filhos do Altíssimo, todos eles, mas cada um. No entanto, eles morram como homens, e caiam como um só homem, ó príncipes. Você sabe com quem ele está falando? Ele está falando com você. Nós somos os deuses que desceram ao mundo da morte e assumiram o limite da contração, que é o homem, e experimentaram a morte. Então nos é dito na carta aos Filipenses. Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, reconhecido em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, Filipenses 2 versículo 6, 8. Bem, esta lhe indicando o corpo físico é a única cruz que Jesus já usou. A forma humana é a cruz de Deus. Ele se humilhou. De que maneira? Ele assumiu a forma de um escravo. Não importa quão poderoso um homem seja neste mundo, se eu possuísse a terra, e se todos neste mundo fossem meus escravos, eu não teria poder para ordenar a ninguém que realizasse as funções naturais do meu corpo por mim. Sou um escravo do corpo que vesto. Toda função natural do meu corpo deve ser realizada para o corpo pelo ser chamado de forma viva. Eu mesmo devo realizá-la. Devo comer e assimilar, e o que não posso assimilar, devo eliminar. E ninguém no mundo pode fazer isso por mim. Sou um escravo do corpo que vesto. Então, ele tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, encontrando-se em forma humana, humilhou-se a si mesmo, essa é a sua humildade, e tornou-se obediente até a morte, tudo aqui morre. Tudo neste mundo morre. Não importa o que seja, entra, cresce, diminui e desaparece. Não importa quão bem feito ou quão antigo, 4.000 anos, as coisas estão destinadas a desaparecer da face desta terra. Tudo vem, cresce, diminui, desaparece. Este é o mundo da morte para o qual Deus veio, com um propósito: expandir seu poder criativo, sua sabedoria. Nós somos os deuses que desceram. E você diz: eu sou. É Ele. Este é o seu nome para sempre. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. E não há outro Deus. Em todas as formas, independentemente das aparências, o mesmo Deus. Sem diferença, porque Deus é um, embora pareça ser muitos. Um em muitos, essa é a palavra Elohim, uma unidade composta, um feito de outros. Mas os estudiosos não conseguem entender esta afirmação. Deus tomou seu lugar no conselho divino, no meio dos deuses ele realiza o julgamento. E agora ele fala: eu digo. Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, no entanto, morrereis como homens, e caireis como um só homem, ó príncipes. Apenas um homem caiu, levando tudo consigo. Como está escrito nas Escrituras. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E um homem caiu em divisão, e temos todas as raças, todas as nações, todas as religiões,
e ainda assim todas estão contidas em uma só. E permaneceremos na terra até sermos chamados, um por um, de volta àquele corpo, mas desta vez, quando somos chamados, o corpo que é ressuscitado, voltando um por um para incorporar-se àquele mesmo corpo que caiu. E que reencontro glorioso por causa da experiência da morte. Ele vem ao mundo da morte e o vence. Ele venceu a morte. Aqui tudo morre, e ainda assim ele vence tudo neste mundo. É um mundo de morte. Portanto, a Bíblia é a sua própria biografia maravilhosa. Jesus Cristo é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. Uma criança sai do ventre materno e você a vê, a realidade dessa criança é Jesus Cristo. Segure-o em suas mãos, você está segurando aquela criança que é Jesus Cristo em suas mãos. Mas essa criança, para deixar este mundo de morte, precisa nascer de novo. O segundo nascimento não é reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. Nascemos primeiro debaixo do ventre de uma mulher. Nascemos pela segunda vez do crânio de um homem. Por homem, quero dizer um homem genérico. Homem e mulher os criou, e lhes chamou homem. Leia isso nas Escrituras. Homem e mulher os criou e lhes deu o nome de homem, com letra maiúscula. Falo do homem genérico. O segundo nascimento vem do crânio do homem, não do útero da mulher. O útero da mulher nos traz a todos em escravidão, formando vestes que deixam o homem em escravidão. Sou escravo dessa veste até tirá-la. E se esta noite eu não nascer do alto, encontrarei a mim mesmo, se me chamam de morto, restaurado à vida em um mundo exatamente como este, mais jovem, com cerca de 20 anos de idade. Não passo mais pelo útero de uma mulher. Sou encontrado em um mundo terrestre, exatamente como este, onde envelheço, como aqui, onde luto para ganhar a vida como aqui, onde tenho amigos e inimigos, como aqui, onde estou tecendo uma vestimenta de alegria e tristeza, como ateço aqui. Morrerei lá, como morro aqui, e serei restaurado mais uma vez, em um corpo jovem e adorável semelhante a este, com apenas cerca de 20 anos de idade, em um ambiente mais adequado para o trabalho que ainda está por ser feito em mim. E repito isso até o momento em que aquele que tomou a decisão de entrar pelas portas da morte despertar dentro de mim, e quando ele despertar dentro de mim, eu sou ele. E quem sou eu então? Jesus Cristo. Não há outro. Eu e meu Pai somos um. Então, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Tenho o poder de entregá-la e o poder de ressuscitá-la. No entanto, apesar dessas declarações no livro de João, encontramos ao longo dos séculos muitas pessoas falando de uma raça de pessoas chamadas judeus que crucificaram Jesus. Não é bem assim. Você não leu a Bíblia com atenção? Leia estas palavras de Paulo. Já estou crucificado com Deus. E vivo, não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me ama e se entregou por mim. Aqui, o Filho de Deus emanando é o ser no homem, e ele amou tanto sua emanação que entrou pelas portas da morte, o crânio humano, e libertou sua emanação. E ele se deitou na sepultura comigo, o crânio humano, e ali ele sonha o sonho da vida como eu sonho agora, até que eu acorde, e quando acordo, não somos dois, somos um. Eu sou ele. Todos despertarão. Cada um retornará ao Pai de onde saiu, e retornando ao Pai, será o Pai. Então, eu saí do Pai e vim ao mundo. Eu vim e estou partindo novamente, e estou indo para o Pai. Essa é a história de todo filho nascido de mulher. Então, deixem-nos em paz, eles estão tendo um sonho, alguns sonhos, sonhos nobres, alguns sonhos, sonhos ignóbeis, mas no final, todos nós estamos sendo chamados, e todos seremos justificados, como nos é dito no capítulo 8 do livro de Romanos. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Existe a predestinação completa. Então, ele justificou. O que é justificação? A absolvição divina, pois isto é uma peça teatral.
Este vasto mundo é uma peça teatral, e você e eu estamos desempenhando nossos papéis, e esses papéis são para sempre. Deixamos os papéis para trás. E nós somos os atores que desempenham, o papel é deixado para trás. Eu vi pelo menos 12 Hamlets. E não houve dois atores interpretando Hamlet da mesma forma. No entanto, eles usam as mesmas palavras. Lembro-me de ver meu último Hamlet interpretado por Richard Barton, e ele o interpretou adoravelmente, e ele entrou no palco vestindo uma calça cinza, a cor da calça que estou usando agora. E ele estava com uma camisa preta de mangas curtas, e ele interpretou o Hamlet inteiro com o mesmo figurino, calça cinza e camisa preta. E ele deu um significado completamente diferente às passagens familiares de Shakespeare. É o mesmo Hamlet. Ele saiu na hora marcada, e saiu na hora marcada, e todos entraram na hora marcada e saíram na hora marcada. Mas ele, a figura central, Hamlet, deu uma interpretação completamente diferente às passagens com as quais você e eu estamos familiarizados. Quando ele falou com sua mãe, e nessa passagem ele diz à mãe, e você sabe disso, é uma frase familiar. Assuma uma virtude se você não a tem. Bem, eu já ouvi isso várias vezes quando o assunto era tratado com seriedade. Ele não o levou. Ele tratou o assunto levianamente, porque não acreditava que ela pudesse assumir uma virtude. Ela havia envenenado o pai dele e agora se casa com o tio dele, e ele a desprezava. E ele lhe diz satiricamente ao vê-la se aproximando: "Ah, assuma uma virtude se você não a tem." Ele não acreditou nem por um momento que ela pudesse assumir uma virtude. Então, ele pegou as mesmas palavras que outros Hamlets usaram e deu a elas um significado totalmente diferente. Então, você está desempenhando um papel, e você tem permissão para interpretá-lo, mas você chegou na hora marcada e partirá na hora marcada, e apesar do que nossos sábios chamados médicos hoje estão nos dizendo que podem prolongar a vida, eles não estão prolongando a vida. Você nasceu na hora marcada, como lhe foi dito no 3º capítulo do livro de Eclesiastes. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar. Não há nada de novo sob o sol. A peça está terminada. Disse sobre o pouso na lua. Viu? Isso nunca aconteceu antes. Já aconteceu em eras passadas, mas não há lembrança de coisas passadas. Temos pouca memória, nenhuma lembrança de coisas passadas, nem haverá qualquer lembrança de coisas que virão depois entre aqueles que vierem depois. Pensamos que tudo é agora, como uma peça. Você vai a uma peça hoje à noite. Eu vi uma peça ontem à noite. Mas para você, tudo isso é novo, e você vai rir hoje à noite, como eu ri na noite anterior. E vai chorar, como eu chorei na noite anterior. E você vai achar que tudo é novo enquanto tudo se desenrola diante dos seus olhos, e eu vi na noite anterior. E esta é uma peça maravilhosa na qual somos escalados para um propósito. Há um propósito por trás de tudo. Então, não somos pequenos seres que começaram. Eu comecei humanamente há quase 65 anos? Não, eu saí do pai, e o pai não tem começo, nem pai, nem mãe, nem genealogia. Ele não tem gênero, nem número. Eu saí daquela fonte que não tem origem. Ela é a origem de tudo. E eu vim para um mundo que parece ter começo e fim. É assim que Deus se expande. Ele assume o limite da contração, o limite da opacidade, para que, tendo atingido o limite, possa novamente começar a se expandir. Não há limite para a expansão, nem limite para a translucidez. Assim, ele envia parte de si mesmo para ir além do que era, apenas alcançando o primeiro limite da contração. E é assim que Deus se expande perpetuamente. E nós somos os filhos de Deus. Mas são necessários todos os filhos para formar Deus. Então, quando somos reunidos um por um de volta àquela forma ressuscitada, o Senhor ressuscitado, não perdemos nossa identidade. Eu te conhecerei na eternidade. Sabe por quê? Eu te conhecia antes de você colocar esta máscara, e você veio a este mundo e colocou esta máscara. Eu não consigo ver por trás da máscara, é como um baile de máscaras, um grande baile. E aqui meu amigo mais íntimo está usando uma máscara,
e eu não o vejo. Ele está usando um rosto preto, ou ele está usando um rosto branco, ou ele está usando um rosto amarelo, mas ele está usando um rosto que eu não reconheço. Eu não consigo reconhecê-lo de jeito nenhum. Mas por trás da máscara está meu irmão que eu conheci na eternidade, e eu o conhecerei mais uma vez quando ele despertar do sonho da vida e eu despertar do sonho da vida. Retornamos à mesma forma, melhorados além da medida, pois saímos do mundo da morte, tendo entrado deliberada e conscientemente no mundo da morte. E todos têm um papel a desempenhar neste mundo, no qual todos nós nos voluntariamos quando chegamos. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu a entreguei por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e o poder de reergue-la, e ninguém a tira de mim. Viemos deliberadamente a este mundo para desempenhar estes papéis, a fim de expandirmos nossa consciência para além do que ela era antes de nossa descida a este mundo. Pois ninguém pode subir ao céu se não tiver descido primeiro do céu. Eu não poderia emergir do túmulo se não estivesse nele. Eu não poderia emergir deste mundo de morte se não tivesse descido primeiro a ele. Pois, e ninguém pode ascender, a não ser aquele que desceu primeiro, o Filho do Homem. Portanto, o Filho do Homem é um nome para o Filho de Deus. E esse Filho de Deus você é. Portanto, seja você quem for, se você leva o nome de João, ou algum outro nome, seu verdadeiro nome é Jesus. Porque quando você sai, ele lhe dá um nome que está acima de todo nome, e qualquer nome que não seja Jesus na terra e no céu se curvará e confessará que Jesus é herdeiro da glória de Deus Pai. E você é esse ser. E nunca houve outro. Jesus é a verdadeira identidade de cada criança nascida de mulher. E Jesus em você é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus. Agora, neste mundo você pode testá-lo. Você pode testá-lo, porque ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como eu o testo? Ouso assumir que sou o que a razão nega e ando na suposição de que sou isso, e se persistir nessa suposição, ela se consolidará como fato. E se por ele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, e então, de repente, me deparo com a coisa em si, tendo assumido que ela é, e eu assumi isso quando a razão negou o fato, não o encontrei? Se por ele todas as coisas são feitas, e eu ouso assumir o que meus sentidos negam e a razão nega, e ainda assim persisto nessa suposição, e então eventualmente ela se solidifica em fato, bem, não encontrei aquele que faz as coisas. E se por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, e eu descobri exatamente como fiz isso, e o fiz simplesmente assumindo que sou o que gostaria de ser, mesmo que no momento da minha assunção tudo negue que eu possa ser isso. E então eu me tornei isso, bem, então encontrei Jesus. Eu apenas presumi que eu era o que a minha razão negava. Como eu fiz isso? Imaginando. Descobri que minha imaginação é o Senhor Jesus, mas eventualmente despertarei como o Senhor Jesus. Como sei? Sei por experiência própria que tudo o que está registrado nas Escrituras a respeito de Jesus, eu vivenciei tudo, não importa o que seja. Eu uso esta cruz, e posso dizer-lhe que, quando você e eu fomos crucificados nestas cruzes, foi puro êxtase. Não foi doloroso, apesar do que as igrejas ensinam. Foi puro êxtase quando me senti pregado nesta cruz. Havia vórtices rodopiantes, cada mão um vórtice, minha cabeça um vórtice, cada pé um vórtice, meu lado direito um vórtice. E aqui estão estes 6 vórtices, e não consigo descrever o êxtase, pura alegria, quando esta noite revivi o momento da crucificação. Ninguém me pregou numa cruz de madeira. Isto, indicando o corpo físico, é a cruz. E eu fiz isso deliberadamente. Então a memória desapareceu. Estou num mundo de morte. Portanto, a crucificação não foi um ato doloroso. Foi um ato prazeroso, deliberadamente praticado por Deus, quando ele de fato se pregou por vórtices na cruz do homem. Agora você passa por todas as partes, e então chega o momento em que você está prestes a deixar este mundo pela última vez, e aí começa a sua ressurreição. E a sua ressurreição é algo glorioso. Realmente é. Você acorda e se encontra completamente selado em seu crânio.
Seu crânio é um túmulo, e você se vê acordando de um sono longo, longo. Você não se lembra de quem o colocou lá, mas sabe que seu crânio é um túmulo, e lá está você em um túmulo, mas o túmulo é seu crânio. E você acorda e se levanta em seu crânio, um ser exatamente como você é. E não há nada naquele crânio além de você. Não há nada nele. E agora, você tem um desejo intenso, que é sair, e você tem uma sabedoria inata quanto ao que deve fazer, e você empurra a base do seu crânio, e algo cede. Ele rola para longe, deixando uma pequena abertura. Então você enfia a cabeça através dela, e se espreme para fora centímetro por centímetro, como uma criança saindo do útero, só que em vez de ser o útero de outra pessoa, é o crânio do seu próprio ser. Você nasceu do alto. E todas as imagens das Escrituras agora o cercam. Aqui estão os sábios, homens normais como você, sentados onde está o corpo do qual você veio, e esses três são as testemunhas do seu nascimento. Eles não podem vê-lo porque agora você é espírito, mas sabem quem nasceu. E um dirá, chamando você pelo nome, no meu caso, eles dirão: é o filho de Neville. Eles encontram um bebezinho envolto em faixas deitado no chão, e anunciam de quem é o filho. No meu caso, um deles disse: é o bebê do Neville. Os outros dois, com as vozes mais incríveis, perguntaram: como Neville pôde ter um bebê? Ele não discute, apenas exibe as evidências. E eu peguei as evidências, o bebê envolto em faixas, segurei-o nos braços e perguntei: como está meu amor? E então tudo começou a se dissolver, e eu acordei na minha cama. Aqui, esse vento sobrenatural está presente o tempo todo. O vento é o espírito, pois as palavras vento e espírito são as mesmas em hebraico e grego. Esse vento sobrenatural está presente durante todo o drama. Então, tudo o que as Escrituras dizem sobre Jesus começa a se desenrolar, e se desenrola em 1260 dias, como nos é contado tanto no Apocalipse quanto no livro de Daniel. E aqui acontecem 4 atos poderosos, e você é a figura central do drama. É difícil acreditar que algo incontável de séculos atrás pudesse ser tão preciso em relação a um projeto de salvação. Todos passarão pela mesma técnica, pelo mesmo drama, e todos despertarão como o Senhor Jesus Cristo. E porque não há dois, apenas um, todos serão reunidos em um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de tudo, por meio de todos e em todos. Apenas um, todos reunidos sem perda de identidade, e todos são o pai daquele filho que entra em sua experiência no segundo ato. No segundo ato, ele se apresenta diante de você e o chama de pai, e você sabe que é o pai dele, e ele sabe que é seu filho, e não há incerteza quanto ao relacionamento entre você e o filho, que é o Filho de Deus. Portanto, somente por meio do Filho você saberá quem você realmente é. Neste mundo, você pode ter muitos filhos e muitas filhas, mas há apenas um filho que se apresenta como Filho de Deus. E você é o pai desse filho. E somente quando ele está diante de você e o chama de pai, você realmente sabe quem você é. Então, no final, todos retornam ao Pai como Pai. E você e eu somos um ser quando retornamos dessa divisão, que tem um propósito. Portanto, somos seres pré-existentes. Você não começou no ventre de sua mãe terrena e não termina na sepultura quando alguém o coloca lá em um futuro não distante. Não tenha medo, você já foi para lá inúmeras vezes. Mas você só nasce 2 vezes, e uma vez através do ventre de uma mulher e uma vez através do crânio de um homem, o homem genérico. A menos que você nasça do alto, não poderá entrar no reino dos céus. Tu, que és mestre de Israel, não sabes, Nicodemos, que se não nasceres de novo não podes entrar no reino dos céus? Não, ele não sabia disso, no entanto, era membro do Sinédrio. Isso é como dizer hoje que ele é um cardeal da Igreja Católica Romana, um padre da Igreja, se ele não soubesse disso, assim como eles não sabem hoje, ou o Papa não sabe. Até que isso aconteça neles, eles não podem falar por experiência própria. E não estou teorizando, nem especulando, estou dizendo que sei por experiência própria. Sei também que todos terão a experiência,
e ninguém falhará, ou Deus falharia, e isso é impossível. Todos os seus filhos desceram, pois ele os reuniu a todos em si mesmo. E nenhuma criança pode nascer neste mundo que não tenha como ancestral um filho de Deus, que vem com ele. E esse filho de Deus não pode desistir. Ora, as Escrituras nos contam de tantas maneiras encantadoras. João não conta a história do nascimento como Lucas e Mateus a contam, mas João é o mais profundo de todos os evangelhos. João a conta, mas a conta em um simbolismo que não é compreendido pelo povo. Ele a conta na forma de uma caveira. Ela é chamada de Gólgota. Gólgota significa caveira. Quando o colocaram no túmulo, o túmulo estava vazio, mas os lençóis de linho estavam lá, e perto dos lençóis, mas não com eles, estava o lenço. Bem, João escreveu a doutrina mística mais profunda. Ele a conta em simbolismo para aqueles que entendem. As roupas de linho são chamadas por todos os místicos de vestimenta, esta vestimenta de carne e osso, aquela que a mulher teceu para o homem. Portanto, o corpo estava lá, do qual o espírito ascendeu. Então, o que é o tecido de linho? O tecido de linho. Isto é, o corpo. Então, o que é o guardanapo? No mundo antigo, guardanapo tem um número muito maior de significados do que hoje. Hoje, um guardanapo significa, falamos de um guardanapo de jantar, um guardanapo de coquetel, um absorvente higiênico. Mas no mundo antigo, guardanapo significava a placenta, aquilo que não faz parte do corpo após o nascimento, mas deve ser ejetado do corpo. E, portanto, não faz parte do corpo depois que algo nasce. Então, depois que o Senhor nasce, isso é apenas o sinal do seu nascimento. Portanto, o lenço não foi encontrado com as vestes de linho. Foi encontrado separado das vestes de linho. Quem entende de simbolismo saberá o que João está tentando dizer ao leitor. Que um nascimento ocorreu onde? No crânio, pois esta é uma descrição do crânio. Chegaram ao Gólgota, onde ele foi sepultado. Ele foi crucificado no Gólgota, e sepultado no Gólgota, e ressuscitou do mesmo túmulo em que foi sepultado, e é Gólgota, que significa o crânio. Crânio significa o crânio. Calvário é o crânio. Então, aqui você encontra dois objetos, o corpo, simbolizado pelas vestes de linho, e então você encontra o símbolo do nascimento, que era o lenço. Bem, o lenço era simplesmente a placenta, significando para aqueles que entendiam de simbolismo o que acontecia naquele crânio. Um nascimento ocorreu, mas aquele que nasceu agora é espírito, e os olhos mortais não podem ver o espírito. Deus é espírito. E você não verá a forma maravilhosa, é Deus nascendo. Você verá apenas a veste da qual ele nasceu. Então, ele veio ao mundo, tomou a cruz e permanece neste mundo. Inúmeras vezes ele passa pelo portal chamado morte e é restaurado em um corpo semelhante para continuar a luta até o fim, e no final, então ele nasce do alto. E esse nascimento do alto é Deus nascendo. Hoje, na cidade de Davi, Deus vos nasceu, um Salvador nasceu, e o Salvador nas Escrituras é o Senhor. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim não há Salvador. O único Salvador a nascer seria o Senhor Deus Jeová. Assim, o Salvador nasce, mas eles não conseguem crer. Eles veem a forma da qual ele veio, e veem a evidência do nascimento quando veem o lenço. Assim, João, o mais profundo dos evangelistas, contou isso à sua maneira única e maravilhosa. Quando você lê isso agora no livro de Lucas e no livro de Mateus, a referência ao parto normal é tão clara que as pessoas o confundem com o nascimento natural do ventre da mulher. Não tem nada a ver com o ventre da mulher, pois este leva todos os seres à escravidão. Cada criança que sai do ventre de uma mulher carrega a cruz da escravatura, mas quando você sai do crânio do homem, você agora está livre do mundo da morte, e é Deus quem nasce. Então, você veio do Pai e veio ao mundo. Novamente, um dia você deixará este mundo de morte e retornará ao Pai. Mas quando retornar, você, o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus, terá se expandido além dos sonhos mais loucos. Você estará então verdadeiramente glorificando a Deus.
E poderá dizer, como no capítulo 17 de João: completei a obra que me deste para fazer. Agora glorifica-me com a tua própria glória, com o ser que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se eu tinha esta glória contigo antes que o mundo existisse, isso não seria pré-existência. Peço agora, tendo me esvaziado da minha glória para realizar esta obra no mundo da morte, peço agora para retornar aquilo que abandonei para descer ao mundo da morte. Não posso fingir que estou aqui. Não finjo que sou um homem. Assumi todas as fraquezas e limitações do homem. Se eu viesse a este mundo sabendo que era Deus o tempo todo, não poderia realizar nada. Tive que me esvaziar completamente do meu Pai para cumprir o plano. Se eu viesse sabendo, bem, eu poderia fazer qualquer coisa se conhecesse o poder de Deus, mas tive que me esvaziar completamente. Quando digo eu, estou falando coletivamente, todos nós. Portanto, não estamos fingindo ser homens. Tivemos que realmente nos tornar homens neste estado chamado morte e usar a cruz do homem, não fingindo, mas realmente sentindo, para que pudéssemos clamar na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Posso me esquecer tão completamente de quem eu sou que clamo a um Deus diferente do meu eu, como se houvesse tal Deus, e pergunto a ele: por que me abandonaste? Provando que não fingi ser um homem. Eu tive que realmente me tornar um homem e esquecer completamente que eu era Deus e me esvaziar antes de poder me tornar homem. Você é um ser pré-existente, mas no momento ainda não tem consciência disso. Espero que não esteja muito longe de você despertar e ter todas as experiências que mencionei. Falo por experiência própria. A história de Jesus é a história da humanidade. E um dia, todos, cada criança nascida de mulher, terão essa experiência de Jesus e saberão que Ele mesmo é o Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos entrar no silêncio. Perguntas do público. Pergunta: você nos disse que, quando deixamos esse segmento de tempo, somos restaurados a outro mundo igual a este. Voltamos e desempenhamos esses papéis novamente? Resposta: não, você os interpretou. Mas Hamlet permanece depois que Barton interpretou o papel, para ser interpretado por outros atores que o interpretarão de forma um pouco diferente. Quando Blake fez aquela declaração que parece confundir tantos estudiosos, ele disse: muitos supõem que, antes da criação, tudo era solidão e caos. Ele disse: essa é a ideia mais perniciosa que poderia entrar na mente do homem, pois retira toda a sublimidade da Bíblia. E transforma aquele que nutre esse pensamento em um pequeno verme rastejante. Agora ele faz esta afirmação ousada. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, o que foi um ato de misericórdia. De uma visão do juízo final. Ele contempla todo o vasto mundo, com tudo o que nele existe, todas as suas combinações, tudo como parte da estrutura eterna do universo. O que ele quer dizer com criação é que aqui essa estrutura é animada pelo espírito que entra no corpo. Eu entro em Hamlet, e Hamlet se torna, agora, não apenas um figurino pendurado em uma peça, mas um ser vivo e animado. Então, primeiro animamos o corpo, mas isso não é o ápice da criação. Eu então devo me tornar, não apenas um ser vivo, devo me tornar um espírito vivificante. É então que despertamos do sonho da vida, onde apenas sonhamos com a jornada, e somos espíritos vivificantes, um com Deus Pai. Pois, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Portanto, até que isso faça parte do meu ser, sou apenas um corpo animado, animando a forma que visto. Portanto, essas vestimentas serão representadas por atores, e Deus somente atua e está em seres ou homens existentes. O ator no homem é a sua imaginação, e isso é Deus. Pergunta: existe alguma pista que nos permita saber que é hora de acordar? Resposta: vou abordar isso na sexta-feira à noite, no tópico Escatologia. Escatologia significa simplesmente a doutrina das últimas coisas. Mas quando essas coisas se manifestarem, vocês saberão que o tempo está próximo. Isso é escatologia, a doutrina das últimas coisas.
Então, se você está profetizando, como algumas dessas pessoas disseram outro dia, elas disseram que a Califórnia iria afundar no oceano ou algo assim, você não tem ideia de quantas pessoas inteligentes deixaram o estado e foram para outros lugares. Agora elas estão voltando muito timidamente. Tenho alguns amigos, eles não me disseram por que foram embora, mas me ligaram de repente um dia. Ele tem uma renda adorável sem trabalhar. Ele tem uma linda casa em ensino, uma linda casa. Já fui lá várias vezes. Ele é um anfitrião maravilhoso. Eles não têm filhos, ele e a esposa têm um cachorro e uma casa adorável, com lindos jardins e lindas árvores frutíferas. Eles deixaram aquela casa e se mudaram para o Arizona, e me deram a desculpa de que a poluição estava terrível. Já faz anos que estamos com isso, mas de repente, depois de todos esses anos, ele não aguenta mais. Mas eu sabia exatamente quando ele falou ao telefone, eu sabia intuitivamente exatamente por que ele estava indo embora. Ele esperou 6 semanas, e a ficha não caiu, então ele voltou. Depois de cerca de 2 semanas, ele me ligou, e eu sabia pelo seu tom de voz que ele esperava que eu não suspeitasse, mas eu nunca lhe contaria. Seria indelicado dizer a ele que eu sabia disso. Mas ele ouve todos aqueles programinhas de rádio à noite, dessas pessoas que vendem pasta de dente, e a noite toda ele fica acordado, em vez de ler a Bíblia ou alguma obra maravilhosa, ler um belo poema, os grandes poetas, lê-os. Não, ele liga o rádio e, a propósito, a noite toda, anota essas coisas bobas. Ele até as coloca no papel, escreve cartas para os jornais. Bem, é claro que ele não precisa trabalhar, ele tem uma renda adorável, mas talvez precise de um emprego para manter a mente ocupada com toda essa bobagem. Mas você não tem ideia do que as pessoas farão, e elas são pessoas inteligentes. Este homem é um homem muito inteligente, julgado pelos padrões humanos. Mas a sabedoria dos homens é loucura aos olhos de Deus. Então, o que você pode fazer? Deixe-os em paz. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, não. Eles vêm de repente sobre você como um ladrão na noite, sem aviso. Foi aqui mesmo nesta cidade, naquele hotel, que os meus começaram, e então, quando voltei para minha casa no sul da Califórnia, os outros 3 grandes eventos aconteceram ao longo de um período de 3 anos e meio, ou 1260 dias. Você pode contar até o dia exato, e dá exatamente 1260 dias, exatamente como está escrito nas Escrituras. Você não tem nenhum aviso, mas tem algo que acontece antes disso. Mas eu lhe direi na sexta-feira. Há um choque que vem à mente primeiro, a mente fica chocada. E então, de repente, sem aviso, a criança nasce, você nasce. Você virá a Davi. Todas essas coisas acontecem em você, como se estivessem acontecendo em um mundo tão real quanto este. Mas eu detalharei isso, da melhor forma possível, quando meu assunto for escatologia. Agora, todos falam de escatologia, mas eu me pergunto quantos deles sabem do que estou falando. Li no jornal que alguém estava falando sobre escatologia, mas o que ele quer dizer com escatologia está tão distante de escatologia, ele quer dizer que Jesus Cristo virá em carne em um futuro não distante, e ele espera que ele esteja aqui para encontrá-lo. Algo vindo de fora. Ele não tem a menor ideia de quem é Jesus Cristo, nem a menor ideia. Ele não percebe que Jesus Cristo é o Cristo cósmico que está sepultado na humanidade. A humanidade é a cruz que ele carrega. E quando ele vem, não de fora, ele vem de dentro, como aquele em quem ele ressuscita. Ele está procurando por alguém que venha de fora, e estará lá para apertar a mão de alguém de fora. Ele conseguiu que 50.000 pessoas se aproximassem e confessassem a Cristo. Que Cristo? Bem, essa é a peculiaridade que ele tem em mente a respeito de Cristo. Ele não tem a menor ideia do que Jesus Cristo realmente é. Pergunta inaudível. Resposta. Em primeiro lugar, isto é a Escritura, conforme registrado na Bíblia. Ele não conhecia a Escritura, e disse isso a eles. Aquele que é chamado é Nicodemos, e Nicodemos o seguiu. Os outros pensavam que a conheciam por se conformarem à letra. Ele disse.
Eu vim para interpretar a Escritura. A Escritura deve se cumprir em mim, e eles pensavam que ela se cumpria externamente, pela obediência aos chamados mandamentos externos, e não era bem assim. Portanto, não posso ficar em silêncio diante dessas flagrantes contradições do maior mistério do mundo, e um indivíduo tão divulgado não significa nada para mim. Não me impressiono com nenhum indivíduo divulgado. Posso pegar qualquer assessor de imprensa e enviá-lo se tiver dinheiro suficiente, como esse pequeno sujeito chamado Maharishi alguma coisa, e eu ouvi na TV. Disseram a ele: agora você está se divulgando. Jesus não fez isso. Você sabe o que ele disse? Ele disse: bem, foi por isso que ele demorou tanto para começar. Pergunta inaudível. Resposta: cruel? Bem, minha querida, se isso é cruel, me desculpe. Mas não vejo nada de cruel em pegar uma bobagem e calá-la. Se você me desse um pedaço de papel agora, no qual escrevesse algo completamente errado e falso, baseado nas Escrituras, e eu o rasgasse, eu não chamaria isso de cruel. Estou lhe instruindo. O homem vive neste mundo pela luta. A primeira coisa que você faz com um bebê quando ele chega a este mundo é dar-lhe umas palmadas para fazê-lo chorar e respirar. Mime-o e você terá um bando de hippies no mundo. Pergunta: a Bíblia está correta quando diz? Gostaria muito de saber. É muito importante para mim entender o que isso significa. Resposta: minha querida, a Bíblia não é história secular. Portanto, não olhe para o dia 2 de julho ou qualquer outra data ou época do ano. A Bíblia é história sagrada. Ela não registra nenhum evento que já tenha ocorrido na Terra. Não fala de nenhum homem que já andou sobre a face da Terra. Você está confundindo completamente personificações com pessoas. O questionador continua. Mas se você olhar para o capítulo. Resposta: não importa o capítulo, minha querida. Não é história secular. A Bíblia é história sagrada e já atingiu seu clímax e cumprimento. O clímax é Jesus Cristo. Já terminou, a peça terminou, como as peças de Shakespeare terminaram, mas estão sendo encenadas repetidamente, e cada uma delas traz ao clímax a cortina final. Um dia você chegará ao clímax da peça, e você é Jesus Cristo e ninguém vai saber. Você contará isso para aqueles que o ouvirem, mas você não está representando para a galeria. Não importa quem na terra saiba que você despertou dentro de si mesmo como Jesus Cristo. Aqueles no alto que aguardam seu retorno estão se regozijando. Aqueles na terra estão dando todo o seu louvor às pessoas amplamente divulgadas. Houve um tempo não muito distante de agora em que dezenas e dezenas de milhões aplaudiram Hitler e pensaram que ele era o salvador do mundo. Dezenas de milhões aplaudiram Stalin. Ele providenciou que estátuas fossem construídas para ele. Ele renomeou uma das cidades com seu próprio nome, Stalingrado. Hoje, é Volgogrado. Por hoje é só. Boa noite.